Quantos de vocês têm uma aliança na mão? Todos os casados? Mais que essa aliança, que é um símbolo para os casados, a aliança que eu vou falar hoje não é sobre essa aliança. Vou falar da aliança que Deus tem conosco. Então, o Eugênio já recapitulou, não? A gente está na sexta pedra, a gente tem que enterrar essas pedras no nosso coração. Para quê? Para suportar aquelas 3 colunas. Não vou repetir de novo, porque vocês já sabem, vão falar assim, Paulo é chato pra caramba. Eu espero que já tenham aí. Só a Tati que a gente perdoa aí, porque ela está chegando hoje, ela vai ter que repetir os vídeos e ver aí. Agora, importante, a aliança que Deus fez conosco é a mesma aliança que Ele fez com quem? Com o povo de Israel. A gente não está falando de algo novo. A gente olha no Antigo Testamento e a gente sabe que Deus fez uma aliança com o seu povo. Quem era esse povo? Pois a descendência vem da onde, não? Nenhuma descendência de nomes e patriarcas que chega até Jesus. Agora, essa aliança que Ele fez conosco, é muito importante lembrar essa aliança. Então vem aqui uma coisa importante. Qualquer pessoa que tenha um sentido de missão, mas não tenha um sentido de aliança, será facilmente vítima do desânimo ou do desespero. Ok? Estamos aqui na comunidade, sabemos que somos uma comunidade de discípulos em missão, e de repente estamos aqui, sim, conta comigo, vamos com tudo. Se cada um de nós não entender que existe uma aliança com Deus, a gente vai cansar, vamos desgastar-nos, e no final das contas a gente vai desanimar e vai falar assim, estou fora, vou embora. É sério isso, né? Isso passa com muita gente. Porque às vezes na própria igreja as pessoas vão embora, ou porque em muitos grupos de oração as pessoas vão embora. Por isso, porque quando encontram um tempo difícil, uma dificuldade, simplesmente ela estava aí com as suas próprias forças. Esquece da aliança. Deus fez uma aliança conosco, como comunidade Terra de Santa Cruz. Somos o seu povo. Agora, o que acontece? O Senhor concordou essa aliança conosco, como seu povo, e diz: se você for inteiramente meu, serei tudo para você, e você receberá todas as coisas de mim. Ok? Se a gente fez uma aliança com Deus, significa que Ele é o único Deus da nossa vida. Não tem nada mais a parte dele. Só que se a gente coloca a nossa aliança, a nossa vida na mão dessa aliança com Deus, Ele vai ser tudo para nós. Tem um Salmo 34, não sei se no português é o mesmo número, talvez possa ser 35, mas ele fala, o ponto do Salmo é que se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então o que acontece? Se a gente tem uma aliança com Deus, significa que a gente tem tudo de Deus. Não é simplesmente a minha força, não é simplesmente os meus dons, talentos, não. Deus vai dar tudo o que eu preciso. É o que chamo de transição entre o nada e o infinito. A impotência nossa com a onipotência de Deus. Então, olha só como Deus é misericordioso conosco. Porque a gente não tem nada para oferecer para Deus e Ele faz uma aliança conosco. Então, se a gente pensa na comunidade Terra de Santa Cruz, Deus fez uma aliança conosco. Por isso que a gente recorda essa aliança. Todos vocês estão aqui porque são membros de aliança. Não são membros, ou seja, tem a missão evangelística, o grupo Baluarte, está a missão de matrimônio. Futuramente vai ter uma missão de universitários. Está na missão. Mas depois, essas pessoas perseveram lá, tem a opção de fazer uma aliança com a comunidade. Essa aliança a gente faz com Deus primeiramente. Por exemplo, o meu compromisso que eu tenho com os servos da palavra, o meu compromisso com Deus, não é com os servos da palavra.
está representado assim com essa irmandade, mas o meu compromisso é com Deus. Onde eu vou cobrar minha aliança é com Deus, não é com os céus. A mesma coisa vocês. Tem uma aliança com a Comunidade Terra Santa Cruz, mas é com Deus que vocês estão fazendo. Quando as coisas apertam, aonde vocês vão cobrar? Não vai cobrar o Pedro, o William, eles não podem fazer nada para vocês, o Lucas. Cobram a Deus diretamente. E o que significa essa cobrança de Deus? Agora eu vou falar um pouquinho, antes de explicar essa cobrança, sobre algo importante na nossa vida. Vocês já escutaram essa frase, não? Ou aí fala, não? Shema Israel, ouça Israel. Tem uma canção no cantoral nosso da Escola Espírito, acho que é o número 6, que canta Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escuta Israel, escuta Israel. Se a Deus não fala assim diretamente para a gente, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua mente. Ele não fala isso primeiro, ele fala primeiro, escuta. Ele não fala, ama-me a mim já com todo o seu coração, com suas forças. Ele fala, primeiro, escuta. Essa é a aliança que Deus faz conosco. Quantos da gente realmente está com o ouvido atento para escutar a Deus? Mais do que já em começar a atuar e fazer as coisas. Então, ouça Israel, você terá o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Deus, Ele só fala primeiro, escuta. Quantos de nós queremos fazer as coisas e vamos cansar porque não estamos escutando o Senhor? Então, quando a gente pensa na aliança, a aliança é exatamente isso, é escutar a Deus e depois cumprir o que Ele fala, não? Nos capítulos seguintes, quando Deus fala com essa aliança com o povo de Israel, Ele segue, não? O Senhor detalha para o seu povo tudo que Ele pode dar para esse povo, as bênçãos que Ele tem para esse povo. Só que essas bênçãos não são de graça. Ele pede, e tem uma condição para receber essas bênçãos. Qual é a condição? Se vocês lerem o Antigo Testamento, ele fala, obedeçam. Simplesmente obedeçam a minha palavra, obedeçam os meus mandamentos. A obediência para nós é algo que não está em jogo. Tem algumas coisas que a gente fala, não, na relação de matrimônio, de namoro, não tem algumas coisas que quando você começa no tempo de cortejo, fala, tem coisas que são negociáveis e outras não são negociáveis. Vocês já escutaram isso ou não? Nos 5 linguagens do amor, acho que fala isso. Quais são as coisas negociáveis e as não negociáveis? Pode dar um exemplo, não? Ou seja, se a pessoa é cristã, ela fala, não é negociável eu buscar uma pessoa que não tenha Deus no coração. Sério, não é negociável, isso aí é. Agora, o que são as coisas negociáveis? Não sei, se de repente um ou outro tem aquela esperança, minha mulher tem que ser uma boa cozinheira, não sei, no sentido, porque eu gosto de comida, e de repente ela vai ter que aprender, mas pode negociar aí. Ou então o esposo, não, o esposo tem que ser algo mundano, não assim, aquela cara apresentável, não sei o que, você fala, não é tão bonitinha assim, mas dá para negociar, não, é gente boa. Aquela coisa de o que é negociável e o que não é negociável. Aqui o Mateus fala assim, você bonitão. A obediência com Deus é negociável ou não é? Não é negociável. Quando tem uma aliança com Deus, Deus ele quer mesmo tudo, porque é uma aliança. Ele vai cumprir a parte dele. Hoje eu mandei uma passagem bíblica no chat, o que fala aí no final? Se a gente é infiel, Deus sigue sendo fiel, porque Ele não se contraria, Ele não vai contradizer, não contrariar a sua própria palavra. Se a gente vê no Evangelho também, quando o Senhor fala no Sermão da Montanha, não? Ao falar dos lírios do campo e das aves do céu,
O que acontece? Deus dá alimento a toda a criatura que Ele mesmo criou. Ontem, na oração do dia do Senhor, uma das partes que mais me encanta no fechamento fala assim: Deus provê alimento para todas as criaturas que Ele mesmo criou. Ele tem uma aliança com essas criaturas. Imagina conosco. Ele vai prover, Ele vai cuidar de nós, mas com aquela condição que não é negociável. Qual é? Obediência. Então, para a gente receber as bênçãos de Deus, a gente tem que cumprir a vontade de Deus, ser fiel com o que Deus está pedindo. Então, esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, não? Ao contrário do povo judeu, a gente comete um pecado nesse sentido. Qual é? O povo judeu, ele sabe que Deus fez uma aliança com eles e eles sabem que Deus tem uma promessa para eles. Quais são as regras ou que tem que cumprir o povo de Israel? São os mandamentos. Uma das coisas que mais me impressionou, vocês sabem que no povo de Israel eles têm que cumprir muitas regras, não? Mais de 500, quase 600 regras. Alguns falam que são um pouquinho mais de 600. Essas regras eram o quê? Para cumprir a lei de Deus. Os mandamentos de Deus, um judeu cristão, ele nos ensina assim, que cada mandamento, cada lei de Deus é uma maneira de amar a Deus. Então você tem quantos mandamentos? 10 mandamentos. A gente tem 10 maneiras de amar a Deus, muito claras. O povo judeu tinha quantas regras? Mais de 500, 600 e algo. Tinha essa quantidade de regras para amar a Deus. Então, se a gente pensa nos mandamentos hoje, o mandamento não é uma carga que a gente assume. Aí estão os 10 mandamentos na parede, hein? Isso aí, irmãos e irmãs, é uma maneira de amar a Deus em cada mandamento. É uma maneira de falar assim: Deus, eu quero obedecer, aqui estou. Agora, o que acontece com o povo, nós cristãos? A gente esquece muitas vezes isso, porque a gente só vê o mandamento como uma carga, mas a gente esquece das bênçãos que Deus tem para nós. A gente pode falar muito dessas bênçãos, muito do que Deus fez por cada um de nós. Aí vocês estão vendo 3 classes de pessoas, não? Um bebezinho, não é o Mateus nem o Miguel. Quem é esse? Maguele. Um bebê, um soldado e um escravo. Qual que é a diferença desses 3 aí? Ou mais bem, o que eles têm em comum primeiro? O bebezinho, o que acontece? Os pais aqui estão dando comida. Quando ele chega na época da escola, vão dar um material de escola, vai para a escola, ele tem tudo aí do pai. O soldado, a mesma coisa. O soldado, ele não se preocupa em comprar a sua arma, a sua farda. Ele recebe fuzil, o que seja. O turno, não, aí o soldado vai receber, porque ele é um soldado. A mesma coisa com o escravo. O escravo não se preocupa com a comida, porque vai chegar a comida. Agora, os 3 têm algo em comum? Sim, tudo recebe. O filho do pai, o soldado, seu chefe, o escravo do seu mestre aí. Eles recebem. Esse é o que tem em comum, mas eles em si são diferentes. Cada um recebe do pai, do chefe e do seu senhor, não? Agora, qual que é a síntese de tudo isso aí? Muitos de nós esquecemos que Deus, ele vê a gente como um filho. Nós somos filhos de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, somos escolhidos, respondemos com sim, eu quero, aceitamos a cruz, a missão, mas temos uma aliança com Deus. Então não é simplesmente Deus mandando a gente para a guerra, Deus soltando aquela... Como muitas vezes a gente pode mandar, vamos mandar esse time
só que o adversário é mais grande, então ele vai perder. Então manda aí para sofrer um pouquinho, para aprender, mas não é isso que Deus faz conosco. A aliança dele, então, é para as 3 pessoas, os 3 classes de pessoas, não? É a obediência. O filho, o que ele tem que fazer para receber, que o pai ame ele? Pois, ser obediente. Pois, se não é obediente, o filho fala, vou embora da minha casa, pois já acabou, o que o pai vai fazer? O filho não quer. Quantas pessoas estão na rua hoje abandonadas? Porque se for, não sabemos, mas esse é um exemplo, não? O filho não tem obediência, pois ele sai da família. O soldado, a mesma coisa, se não é obediente, o que acontece? Primeira coisa é para a cadeia, não tem perdão, você vai pagar aí a sua pena, não? O meu irmão Ângelo, eu lembro uma vez que a gente estava eu entrei na Johnson nesse primeiro semestre, aí tinha um carnaval, e o Ângelo ia conhecer o seu Silvânia dele lá na Bahia. E o Angelão comprou a passagem com a Deizinha e eu falei, estou dentro, eu vou acompanhar vocês, eu quero ir para a Bahia também. Claro, a minha intenção era outra. Conclusão, o Ângelo foi punido, então ele tinha que trabalhar no carnaval. Aí o Ângelo manda mensagem, Paulinho, eu vou pegar trabalho, ou foi na escala ou alguma coisa, eu acho que foi mais pela escala, me escalaram. E a gente vai cancelar a passagem de avião. Beleza, vocês cancelam, eu não vou cancelar nada. Conheci o seu Silvano na Bahia, antes do Ângelo. A dona dele me levaram para Salvador, foi uma experiência incrível, mas eu senti assim como, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava tranquilo, seu Silvano dele, a gente foi para Salvador, são não sei, 500 quilômetros quase dirigindo, e chegamos em Salvador, e desfilando aí, tinha um camarim do... bom, não lembro todos os nomes, mas fomos lá no carnaval, mas eu já era convertido, não estava na bagunça, mas foi para mim uma experiência, uau, eu estou sendo um filho abençoado aqui, mas o ponto principal é isso aí, que dessas 3 classes de pessoas, os 3 devem obediência para o pai, para o chefe e para o dono, não? Nós com Deus devemos obediência, porque temos um mandamento, uma aliança com Ele, e esse mandamento não é só as coisas negativas, tem muitas bênçãos. Se a gente ler no Antigo Testamento, as bênçãos que Deus promete para o povo de Israel é inumeráveis, são grandes. Até aqui vamos bem? Ele é o Deus fiel. Aqui fala, não, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Deuteronômio 7, 9. Deus realmente é fiel. A passagem que eu mando hoje é por isso. Assim, Deus, ainda se nós somos infiéis, Ele sigue sendo fiel. Por isso que agora vem uma clave importante para nós. O Senhor quis infundir conosco muito profundamente esse sentido de aliança. Ele considerou isso tão importante que muitas vezes não nos concedeu até que nós invocássemos essa aliança. O que significa isso? Irmãos, agora sim eu respondo a primeira parte. O que é o fato de ter uma aliança com Deus? Que quando as coisas estão feias, uma frase em espanhol assim, cuesta arriba. O que significa isso? Quando as coisas estão, aquela montanhona está para cima, você tem que subir e falar, caramba, ou seja, agora ficou duro, não? Cuesta arriba. Ou quando as coisas estão difíceis, complicadas, o que a gente tem que fazer então? Clamar a Deus pela aliança que Ele tem conosco. Por isso que na vida, um povo cristão, um povo que tem uma aliança com Deus, ele sabe aonde recorrer. Olha só como é importante isso. Então, se as coisas estão difíceis hoje, se as coisas estão cuesta arriba, qual é a nossa o primeiro recurso? Buscar a Deus, essa aliança. Quantos de vocês já chegaram realmente a orar e ajoelhar e Deus, o Senhor fez uma aliança comigo e eu também tenho uma aliança contigo.
As coisas estão complicadas. Não está dando certo isso, aquilo, a vida comunitária está difícil. As relações estão complicadas, minhas convicções estão sendo balançadas, as minhas decisões estão chacoalhando aí, Senhor. Esse momento a gente clama a aliança que temos com Deus. Olha só a diferença de ter uma aliança com Deus e não ter. Por isso que as pessoas muitas vezes encontram dificuldade fora, dentro da igreja mesmo. Vaza, vou para outro grupo, já acabou. Ou está numa igreja, estou fora, vou embora, vou para outra, até religião muda, não? Ou até outra denominação muda. Por quê? Esquece que temos uma aliança com Deus. Essa aliança é o que mantém nós. Eu falei no começo, se nós temos um sentido de missão e não temos um sentido de aliança, com facilidade, o que vamos fazer? Vamos cansar e vamos desanimar. Se a gente sabe, nós sabemos que temos uma aliança com Deus, qual é o ato número 1 de todos nós? De maneira individual, clamar a Deus pela aliança. Mas como povo, Terra de Santa Cruz, clamamos juntos. Tem exemplos inumeráveis na Escola Espírito. A comunidade de Nicarágua agora que está sofrendo perseguição claríssima. Bom, pois o governo está assim, de olho nas propriedades deles. Já ameaçaram, já falaram assim, vocês vão perder tudo isso. Eles estão preocupados? Não, eles têm uma aliança com Deus. Qual que é a preocupação? O povo lá em Síria, quando teve a guerra, faz 2000, perto de 2010, um pouquinho mais. A metade das pessoas falaram assim, a gente vai ficar aqui. Mas vocês estão loucos. Olha as fotos em Síria, o que aconteceu. As cidades estão devastadas. Não, a gente tem uma aliança com Deus. A gente vai ser fiel. Deus é fiel conosco. É fácil falar isso, mas é tremendamente difícil cumprir. O povo do Líbano, a comunidade do Líbano, é uma comunidade que sofreu guerra por muitos anos. É a comunidade uma das maiores que tem agora na Europa. Acho que é a maior. Eles têm facilmente umas 5 casas de jovens, de formação. Por quê? Porque Deus é o Deus da aliança deles. Quando as coisas estão difíceis, qual é a nossa primeira ação a tomar? Mas só orar? Mas por que clamar a Deus? Para quê? Porque temos uma aliança com Deus. Irmãos, a partir de hoje, importante entender, a obediência nossa não é uma condição negociável, ela é inegociável. A obediência nossa, nos mandamentos, nas coisas de Deus. Segunda coisa a aprender, temos uma aliança com Deus. Quando as coisas estão difíceis para mim, pessoalmente, eu vou clamar, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, não me deixe. Só que essa é a primeira parte. A segunda parte é que Deus ele faz uma aliança com o povo, não é uma aliança individual. Quando as coisas estão difíceis na comunidade, o povo junto clama a Deus por essa aliança. Aqui vai uma recomendação para os líderes que dirigem a comunidade. Quando as coisas estão difíceis, invoquem ao Senhor, invoquem a aliança que vocês têm com Deus. Se é nas convicções, invoquem ao Senhor a sua aliança. Se é nas decisões, invoquem ao Senhor e a sua aliança. Se são nas relações, invoquem ao Senhor e a sua aliança. Se é na missão, invoquem ao Senhor e a sua aliança. Se é a cruz que está pesada, invoque ao Senhor e a sua aliança. Ontem a cruz dava um outro sentido, não é simplesmente pegar a cruz e vou. Ou seja, ontem foi bem claro, não? Se você não tem as outras pedras bem enterradas no coração, a cruz não tem sentido para nós. Por que eu vou sofrer com uma cruz sem sentido? Se a cruz, pegamos simplesmente a cruz, mas não sabemos que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele me escolheu e que eu falei sim para Deus,
a cruz não tem sentido. Mas se eu começo a voltar, eu já falei sim para Deus. Ele me escolheu e Ele é o Senhor da minha vida. Então a cruz tem sentido nas nossas vidas. Agora, para fechar, eu escutei esses dias aqui na missa da quarta-feira, uma canção que no comecinho falava saudades, mas não lembro se era saudade de ti. Quem sabe essa música que às vezes canta aqui na minha? Saudades, eu não sei, tem essa palavra. Eu não sei o tom, mas tem uma palavra saudades. Certeza, essa é a palavra. O Mateus sabe, qual que é? Aquela lá. Isso. Sabe? Tem uma palavra que fala saudade. Não sei se é saudade de ti, saudade daquele tempo. Estava com saudade de ti. Estava Como é? com saudade de ti. Ok. O que significa isso? Alguém já pensou? Na missa eu comecei a pensar, que boa, eu vou usar no domingo isso aí. Irmãos, quem tem saudade de Deus? Pergunto. Se você tem saudade de Deus, porque realmente você não está orando, você não está lendo a palavra de Deus, você não está colocando Deus na sua vida. A gente não pode ser um povo que passa de saudades, de lembranças. Que bom aquele tempo que a gente estava com o Senhor. Que bom aquele tempo que o Senhor nos amava, nos escutava. Essa palavra saudade não pode ter uma relação nossa com Deus. Não deveremos ter saudade de Deus, mas bem, Deus, temos que falar com Ele, orar, ler a sua palavra todos os dias. Não sei se passa isso com vocês. Nossa, tenho saudade de Deus. Eu animaria todo mundo a não ter saudade de Deus, porque a relação é uma relação viva, diária, todo momento. Então, essa aliança, irmãos, não é... Vamos lá, que slide sou? Sim. Aliança, Ele é o Senhor da nossa vida, foi Ele quem nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? Para que a gente pudesse dar um sim para Ele. Isso, vem para cá, porque já nos próximos 10 anos seria pode vir aqui. Amém. Quem não tem saudade, tem vontade. Tem vontade. Se Deus escolheu a gente, é porque Ele quer que a gente dê o sim. E depois, se a gente aceita essa cruz, essa missão, a gente está realmente confiado que essa aliança que temos com Ele permanece. Então, se essa aliança permanece, temos que saber que o Senhor é fiel conosco, que Ele vai cumprir. Então, tudo isso que resume, o Senhor, ainda que somos infiéis, nós, Ele sigue sendo fiel, porque Ele não se contradiz, Ele não contraria a sua palavra. Se a gente entende isso, não tem por que a gente sofrer na vida, porque uma coisa é o sofrimento que nos faz crescer, a cruz de cada dia. Uma coisa é sofrer sem esperança, sem sentido. Por isso que temos que entender, quando temos uma aliança com Deus, qualquer sofrimento não é um sofrimento, é naquele peso, naquela dificuldade, simplesmente estamos com Deus. Aqui termino. Aí, se vocês têm as perguntas, primeira pergunta: acredito verdadeiramente que o Senhor fez comigo uma aliança? E aqui fala assim, está um pouco, tem que corrigir aí. Fez comigo uma aliança? Calma aí, deixa eu ver no documento aqui. E que nem essa aliança, e que nessa aliança, aí fala, a primeira. Em vez de falar assim, aliança, e que nem essa aliança, eu acho que é e que nessa aliança, Ele me dá tudo o que preciso para cumprir sua missão, ok? E que nessa aliança, ok? Entendo bem a importância da aliança que eu fiz com Deus e os meus irmãos na comunidade. Estou vivendo dignamente a minha aliança com Deus e minha comunidade. Aí um tempo para que vocês pensem